Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. O Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Glória a Deus! A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. Gostaria de agradecer por sua audiência, seja você que nos acompanha pela TV ou você que está pelas redes sociais. Somos muito gratos de receber vocês neste espaço que foi feito especialmente para você. Amém. Paz do Senhor também, né, a todos vocês. E nós já estamos ao vivo pelas redes sociais nos canais de YouTube, IEDP Live e Rede Brasil Oficial. Então não deixa, né, de aproveitar esse momento que o programa está só começando para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. E você sabe que você também pode participar aqui do Espaço Jovem com aquele vídeo de louvor e enviar para o nosso WhatsApp, que é o 81992094819. É isso aí. Esta semana estaremos falando sobre o seguinte tema: o jovem e o sofrimento. E hoje estamos, honrados de receber aqui nosso pastor Valdemir Farias. A paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenata, mais irmãos, é um prazer estar aqui para compartilhar a palavra de Deus neste dia. Né? Amém. Amém. Glória a Deus. Nós temos também um grupo de jovens que veio aqui da área 46 para louvar a Deus conosco. Eu vou falar o nome de vocês fazem um sinalzinho. Jaiane Camille, Ludmila Mota, Eurídice Vitória, João Henrique, Melquisedeque dos Santos, Gediel Santos, Ruanderson Mateus, Adria Ketteli e Laurinete Jamile. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. Amém, né? Daqui a pouco a gente vai estar ouvindo vocês também aqui, Amém, louvando a Deus. E o tema de hoje é o jovem e o sofrimento. E já para começar, pastor, aqui a nossa conversa, nós entendemos que Deus nos criou para viver em harmonia com a sua presença. Porém, no nosso dia a dia, enfrentamos sofrimentos. E às vezes vem o questionamento de muitas pessoas: por que pessoas que são boas pessoas passam por situações ruins, por sofrimento, né? Às vezes doença, perda de familiares, injustiças e tantos outros que se apresentam. Como a Bíblia responde a esta pergunta? Por que pessoas boas passam por momentos ruins? É um tema realmente necessário a gente falar, porque existe uma certa má incompreensão, vamos dizer assim, concernente ao sofrimento. Mas o versículo que nessa pergunta que o evangelista Samek me faz, eu acho que encaixa muito bem, está lá em Atos dos Apóstolos 14 e 22, quando Paulo e Barnabé exortavam os irmãos de Listra, Derbe, dizendo que convinha que por muitas tribulações entrassem no reino de Deus. Olha aí. Então, o primeiro ponto do sofrimento está justamente na nossa fé. A partir do momento que nós adentramos ao rol daqueles que creem no Senhor, automaticamente nós passamos a sofrer pelo fato de que nós não somos deste mundo. Nós não vivemos para este mundo. Então, nós estamos na contramão de uma sociedade, na contramão de uma geração, vamos dizer assim. Então, aí já começa
a questão do sofrimento para o crente. É um conflito, né? É um conflito, já de imediato, né? Por isso que o apóstolo diz que convinha que por muitas tribulações entrássemos no reino de Deus, né? E, além disso, nós temos o aspecto de que Deus utiliza-se também de momentos de dificuldade, de provações que fazem parte da nossa vida como crentes, para nos aperfeiçoar na sua presença. Então, muitas coisas que nós passamos, na verdade, são permissões de Deus para nos aperfeiçoar no nosso caminho e na nossa vida cristã. Então, existem sofrimentos também que podem ser produzidos pela a liberdade que temos de fazer escolhas, e às vezes escolhas ruins geram situações ruins. As consequências. Consequências ruins. Então, primeiro, a permissão de Deus. Segundo, as nossas escolhas. E terceiro, a soberania de Deus. Tem coisas que Deus determina sobre nós, que nós devemos passar por ali, que não podemos questionar e não há resposta. Primeiro, eu vou logo adiantando, não há resposta efetiva. É o querer de Deus e aí está, não tem como questionar, tem que passar e pedir graça ao Senhor. Glória a Deus. E, no caso, a presença do sofrimento também entendemos que não quer dizer que a pessoa está distante de Deus, está sendo infiel a Deus, né? Tanto aqueles que escolheram caminhos contrários, como aqueles que estão sendo fiéis, vão também passar por sofrimento. Também. Como foi o caso de Jó, né, pastor? Exatamente. E ele foi acusado ali pelos seus amigos que ele estava em pecado. Mas esse sofrimento, ele quer necessariamente dizer que há algum pecado ou que é falta de fé daquela pessoa? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Esse foi um questionamento feito pelos discípulos a Jesus, está lá no Evangelho de João, capítulo 9, quando passaram por um cego que havia nascido, cego de nascença, nasceu cego. E o questionamento era esse, que era uma cultura naquele tempo. Quem pecou? Ele, seus pais, para que nascesse assim, né? 9:3 de João, Jesus responde, dizendo, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Então, aí nós podemos afirmar isso, que não podemos julgar o sofrimento ou a provação de alguém, como a irmã Zinati citou, né? No caso de Jó, como uma consequência de um ato pecaminoso. Não. Então, o sofrimento, como eu falei, tem coisas que são permissões de Deus, tem coisas que são a soberania de Deus agindo. Então, o sofrimento não é uma referência para dizer que uma pessoa está mal diante de Deus, né? Muito pelo contrário, às vezes pode ser inclusive um sinal, né, de que ele está tão bem diante de Deus que ele está sofrendo determinadas perseguições, determinadas guerras na sua vida. E ainda pegando um gancho aí, pastor, muitas pessoas entram em conflitos, né, em relação a isso, porque às vezes estão sofrendo e dizem, rapaz, eu acho que eu cometi algum pecado, eu fiz alguma coisa contra Deus, eu não estou bem com Deus para Ele permitir que eu passe isso. E a gente vê que nem sempre é assim, né? Nem sempre. Esse foi o dilema, né, de Jó. A gente vai sempre voltar aí no livro de Jó, porque é uma referência. Não tem como, né, pastor? A gente falar de sofrimento é uma referência. Sem falar do coitado de Jó, não é? Pois é. Qual é o primeiro personagem que vocês pensam que vem à mente quando se fala de sofrimento? Acho que nem ele queria ser esse referencial, pastor. É verdade. E o dilema filosófico de Jó, eu considero, né, o centro do livro de Jó, o versículo 2 do capítulo 10. Quando Jó diz assim, Senhor, faze-me saber por que contendes comigo. Esse era o dilema de Jó. Não era o sofrer, não era que perdeu isso, perdeu aquilo, mas ele queria entender o porquê. E é o nosso dilema também, né? Muitas vezes nós não queremos o cessar de uma tribulação, o cessar de um problema. Nós queremos entender. Porque como servo de Deus, nós temos aquela predisposição a dizer assim, se é a vontade de Deus, eu aceito e eu vou passar. Mas enquanto não temos essa resposta, que foi o caso de Jó, aí a guerra, o dilema, a inquietação, ela vai durar um pouquinho. Porque a gente precisa entender o porquê daquilo. É para um processo, é uma preparação, ou é um castigo, porque alguma coisa eu falhei. Então,
a luta é essa, entender a razão do sofrimento. Glória a Deus. E nem sempre a gente consegue essa resposta, né? Jó não teve essa resposta. Não teve, nem sempre a gente consegue, né? A resposta. Os amigos de Jó, cada um deles tem uma interpretação do sofrimento de Jó, né? E não deu resposta a Jó em nenhum momento, por mais que eles eram profundos no seu argumento, né? Isso aqui é muito assim, complexo, vamos dizer assim. Cada argumento, até uma lição da escola dominical recentemente, nós tratamos todos os argumentos desses amigos de Jó. E não deram resposta a Jó, né? Porque tem coisas que somente Deus consegue preencher na vida do crente, principalmente quem está sofrendo. É muito difícil para quem não está passando dar determinada opinião ou determinada palavra a quem está passando. Esse é o problema. E aí eu acho que vem até um alerta também, pastor, para quem está de longe, né? Observando alguém em sofrimento e não cair no erro de trazer julgamentos, né? Precipitado, achando que deve ser por isso, por aquilo. É bom. O que é que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz o seguinte, chorai com os que choram. Não diz assim, pergunte por que está chorando para depois chorar. Não diz isso. Chorai com os que choram. Porque o questionamento, muitas vezes, é mais doloroso do que o que a pessoa está passando. Concorda? Então, é melhor a pessoa se compatibilizar, é melhor a pessoa orar, é melhor a pessoa chorar, como o texto diz, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, o fato de você se compatibilizar com aquela pessoa sem questionar e nem perguntar é mais saudável do que ficar como que um investigador, né, querendo descobrir onde foi que houve aquele erro, como se tivesse, né, algum erro, que foi o caso dos amigos de Jó, que fizeram de tudo para tentar encontrar e até acusaram Jó de estar ocultando, né? Jó chega a dizer assim, se como Adão eu encobri o meu pecado e o meu delito no meu seio, aí ele diz, trema eu perante uma grande multidão, o desprezo das famílias me apavora, que eu me calo e não saia da porta. Ele faz 3 juízos se caso ele estivesse ocultando alguma coisa. Chegou a perturbar a alma de Jó. Meu Deus. Muito bem. E, pastor, temos outra pergunta aqui que eu acho que tem muito a ver com o que já começamos aí falando, né? Que diz assim, muitas vezes não estamos sendo atingidos, né, diretamente com algo, mas vemos alguém sofrer muito por algo que aconteceu em sua vida. Como o cristão pode agir para aliviar o seu irmão e a sua irmã que está sofrendo? Como devemos agir diante do sofrimento dos nossos irmãos? É quase um pouquinho do que a gente estava falando agora, né? Eu já peguei a primeira aí, né? Chorar com o que chora. Chorar com os que choram, né? Então, é isso. O sofrimento, às vezes, é muito incompreendido, na maioria das vezes. Então, a pessoa que passa por um processo de sofrimento, o que é que ele está esperando do seu irmão, daquele que está mais próximo, que chega, né? Ele está esperando um apoio, ele está esperando alguém que não sabe o que é que está acontecendo, não entende o que está acontecendo, mas está disposto a ajudar. Glória a Deus. Né? Então eu digo que o que a gente mais pode oferecer a alguém que está passando por um sofrimento são os ouvidos. Você para ouvir aquela pessoa. Às vezes a pessoa está aguardando, né, determinadas situações. Então é mais ouvir do que falar. É mais ouvir do que perguntar. Entende? É mais estar atento, prestando atenção ao que a pessoa fala do que questionar. E daí prestar um conselho, uma palavra, né, um versículo. Né? Às vezes nós passamos também, ou já passamos por algo semelhante. Né? Experiência. Né? Temos experiência. Aí a importância da gente passar pelo sofrimento, porque você vai poder amanhã ou depois dar uma palavra prática, não só uma palavra teórica. Né? Olha, irmão, eu passei por algo semelhante assim, Deus fez assim comigo. Deus me ajudou e eu passei, então você vai passar também. E aí muda o contexto da palavra, porque você não está falando só da teoria, você está falando da sua experiência e como Deus fez na sua vida. Glória a Deus. Então, eu volto à palavra, né? Compatibilizar-se com quem está sofrendo não é perguntar, não é questionar, mas é ouvir
e dividir a sua experiência com Deus com aquela pessoa. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Pastor, nós vamos aproveitar também a oportunidade para ouvir os jovens lá da área 46, não é isso? Vamos estar adorando a Deus e você que está em casa pode participar também desse momento, né? Não fica aí apenas assistindo, mas convide sua família para juntos louvarmos ao Senhor. Vamos adorar? Amém. Não almejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a tua presença, só a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença, com a tua presença. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Quando sinto uma brisa no meu rosto que me levanta e me faz seguir de novo, é a tua presença, é a tua presença. Eu não saio nem me mexo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar, só com tua presença, só com tua presença. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar,
tua presença. Não nos lance fora da tua presença e nem retires de nós o teu espírito, pois mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Ah, Jesus, se a tua presença não for conosco, não saímos daqui, pois não há nada melhor neste mundo do que a tua doce presença. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença. Aleluia, glória a Deus. Amém. Ainda bem que temos essa presença, né? Que aí nos sofrimentos, nos nossos momentos difíceis, a gente sabe que a gente não está sozinho. Glória a Deus. Pastor, a gente tem uma frase que eu acho bem interessante de C.S. Lewis, que ele diz que Deus sussurra nos nossos prazeres e grita nas nossas dores. Que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. De que maneira é que Deus nos fala nas nossas dificuldades? É uma condição humana. Na verdade, a Bíblia, a palavra de Deus diz que é melhor a casa em que tem luto do que a que tem festa. Porque na casa que tem luto, você reflete sobre o final de todas as coisas, né? E C.S. Lewis, né, no seu conjunto de livros, né, ele cita isso aí. Ele diz que o Deus sussurra nos momentos felizes. Quer dizer o seguinte, que os momentos felizes fazem com que nós escutemos menos a voz de Deus, porque sussurro é uma voz bem suave, né? Enquanto que Deus grita no sofrimento, Deus usa o megafone no sofrimento. Então, é uma condição humana. Nós somos tendenciosos a parar para ouvir, parar para refletir, parar para mudar de opinião, mudar de trajetória nos momentos difíceis do que nos momentos de bonança, vamos dizer assim, melhores, né? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, certo. tá tudo tranquilo, né? Tem um texto em Jó, depois eu recomendo ler o capítulo 33 de Jó completo, mas em alguns dos trechos, né, diz assim: Deus fala uma e 2 vezes ao homem, mas eles não atentam na sua voz. Aí mais embaixo diz assim: portanto, na sua cama é com dores castigado, para que possa ser livre da sua transgressão. Então, Deus fala uma, fala 2, ali é uma paráfrase, né? Fala 1, fala 2, fala 3, fala 4, fala 5, ninguém ouve. Aí em seguida diz assim: ele é castigado na sua cama com dores para livrar sua alma da perdição. Então, o sofrimento é o extremo de Deus. O sofrimento é a medida radical de Deus para chamar a nossa atenção. E aí se revela mais uma vez também, né, pastor, o amor de Deus, né? Claro. Porque se ele não se preocupasse, deixava do jeito que está, né? A Bíblia diz: qual o pai que não corrige ao filho que ama? Né? Então, a correção é parte do processo educativo de Deus. Então, quem não quer ser corrigido, não quer ser filho. E eu garanto que o desejo que nós temos é de sermos filhos de Deus. Então, qual o filho que nunca foi corrigido pelo pai, né? E quando um pai corrige, ele não corrige para destruição, ele não corrige para ferir, para mutilar. O pai corrige para educar o filho, para ensinar a ele onde ele deve
prosseguir aonde ele deve mudar de posição. Então, a mesma coisa é Deus, né? O texto clássico da nossa Santa Ceia, o apóstolo Paulo, né? No capítulo 11 da Carta aos Coríntios, ele disse: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos disciplinados pelo Senhor. Mas quando somos disciplinados, acontece assim para que não sejamos condenados com o mundo. Glória a Deus. Então, Deus grita realmente no sofrimento. A voz de Deus ecoa com muito mais força no sofrimento. É onde nós paramos para refletir, né? Amém. Glória a Deus. E a Muito conversa bem. está muito boa, né? Isso. Só que a gente vai precisar ir para um intervalo bem rápido. Mas você não sai daí. Compartilha com seus amigos, com seus familiares a nossa transmissão nos canais IEDPE Oficial e Rede Brasil Oficial. E você fica por aí que a gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas daqui a pouco tem mais Espaço Jovem. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Amém! Glória Já a estamos Deus. de volta com o seu Espaço Jovem. Encontre agora mesmo a nossa transmissão nos canais de YouTube, IEDPE Live e Rede Brasil Oficial. E aproveita para compartilhar com seus amigos e familiares. Chama todo mundo para assistir junto com a gente. Estamos conversando hoje sobre o tema O Jovem e o Sofrimento. E está conosco, nos dando a honra e a alegria de estar com a gente mais uma vez, nosso pastor Farias. Muito bom receber aqui o senhor de novo, pastor. Ao prazer, bênção. Deus, sempre que quiser, né? Estou à disposição. Amém. Amém. E dando continuidade ao assunto de hoje, pastor, o apóstolo Paulo diz em 2 aos Coríntios, né, que ele era feliz mesmo passando por toda sorte de adversidades. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois venci ao mundo. Como podemos entender isto? Como uma pessoa pode ser feliz em meio à adversidade? Era o propósito. O apóstolo Paulo, ele tinha consciência absoluta do propósito que Deus tinha com ele. E o propósito de Deus na vida dele passava pelo sofrimento. O salmista, me parece, no Salmo 119, versículo 67, ele vai dizer assim: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Então, quando é que a gente considera que algo aparentemente ruim é bom? Foi bom ter sido afligido. Quando o propósito, certo, está bem claro na mente daquela pessoa. Os irmãos vejam que quando Jesus fala com Ananias sobre Paulo, diz assim, que importava que ele sofresse por amor do seu nome. Ele iria padecer muitíssimas coisas por conta do projeto que Deus tinha na vida dele. Então, o apóstolo Paulo era feliz por estar cumprindo o propósito através do sofrimento. Então, eu penso assim, que o crente só se satisfaz no sofrimento se ele entender e estiver convicto do propósito de Deus na vida dele. Glória a Deus. Amém. Pastor, a gente tem aqui um grupo de jovens maravilhosos. Eu sei que Ludmila tem uma pergunta para o senhor. Mas Ludmila, fica à vontade. Ai, Senhor, pastor, Senhor. Amém. A pergunta que nós temos é que quando a nossa irmã Zenate, ela citou, né, para que nós disséssemos alguém na qual a gente observava na Bíblia que tinha passado por algum tipo de sofrimento, a gente vê José no livro de Gênesis
E a gente gostaria de saber se a causa do sofrimento de José foi o fato de ele ter contado os seus sonhos para sua família ou se já tinha sido algo estabelecido por Deus para que ele viesse a passar. Uma boa pergunta, né? Amém. Porque existe essa interpretação, né, de que José se precipitou, vamos dizer assim, em contar o sonho que Deus tinha dado a ele. Mas eu, pelo menos na minha humilde interpretação, né, na minha maneira de ver, eu não entendo assim, certo? Porque o sonho que José teve precisava ser contado. Por quê? Porque ele era um sonho profético e ele precisava de uma interpretação. Vejam que quem deu a interpretação do sonho não foi José, foi Jacó. Quando Jacó disse assim: meu filho, o sol, eu, a lua, sua mãe, as estrelas, seus irmãos, se inclinarão perante ti. Então era uma interpretação profética do que Deus ia fazer com José. Precisava ele contar e precisava ter essa interpretação para que, no futuro, os seus irmãos e o próprio Jacó entendesse que era um projeto de Deus. Agora, o processo pelo qual José passou estava previsto no coração de Deus. Ele deveria ser vendido, ir ao Egito, ele deveria passar por todo aquele processo na casa de Potifar, ir para a prisão. Tudo isso aí era um processo permitido por Deus na vida de José para que ele pudesse chegar na posição e cumprir o propósito que Deus tinha com ele, né? Tanto é que ele diz lá na frente, no capítulo 50 do Gênesis, né? Ele diz que os irmãos intentaram mal contra ele, porém Deus o tornou em bem. Aleluia. Então, ele entendia que aquilo era parte do plano de Deus na vida dele para o cumprimento do que Deus tinha, que era o sonho, né? O cumprimento do sonho. Ele entendeu o propósito, né, pastor? Entendeu o propósito, exatamente. Glória a Deus. Muito bem, e também o jovem Melquisedeque, né, tem uma pergunta aqui, pode fazer a pergunta. Pode ser, pastor. Amém. Eu gostaria de saber, perguntar ao senhor, se toda prova, ela no final resulta em honra, porque a gente ouve, escuta muitas pessoas dizer que está sendo provado, mas Deus vai lhe honrar, vai ser honrado lá na frente. Excelente pergunta, irmão Melquisedeque, porque é um, vamos dizer assim, um pensamento que no nosso tempo tem corrido, né? Em virtude de alguns ensinos, de algumas doutrinas, né? Do triunfalismo, né? A palavra triunfalismo, porque existe hoje uma tendência, né? Nas nossas músicas, inclusive, nas nossas, não, vou dizer assim, na música evangélica, né? Na música evangélica, em determinados ramos de pregadores, de manejo da palavra de Deus, de empurrar o crente sempre para o triunfalismo. E aí a gente chega numa contradição, porque Estevão sofreu, mas humanamente falando aqui na terra, não houve triunfalismo para ele. Isso. Abel foi morto, não houve aqui na terra triunfalismo nenhum para ele. E aí sucessivamente. Então, o sofrimento tem que ser prévia do triunfo? Nem sempre. Nós temos os dois aparatos na palavra, né? Nós temos um Mardoqueu que sofre e vai sentar no trono, nós temos um José que sofre e vai sentar no trono, nós temos um Daniel que não morre na cova dos leões, é um lado. Mas nós temos outros homens de Deus, nós temos o Nabote, que foi saqueado, que ele tinha, foi difamado, morreu e não teve glória. E aquele homem era um santo homem de Deus. Estevão era um santo homem de Deus, Abel era um santo homem de Deus. Então, essa ideia do triunfalismo precisa ser atualizada. Precisa ser atualizada. Nós temos que aceitar o plano e a vontade de Deus. Glória a Deus. Né? Pessoas que às vezes estão passando por um quadro de enfermidade muito grave, mas assim, eu não aceito morrer, eu não aceito, e daqui a pouco a vida dela, ele parte para Jesus. Quando ele deveria estar entendendo o plano de Deus e estar desfrutando, se preparando para entrar na eternidade. Glória a Deus. Né? Então, cria muitas vezes decepção, em outros frustram-se por conta disso, porque alimentam uma coisa que não é o plano de Deus para aquela pessoa, para aquela vida. Há casos que o sofrimento vai levar a uma vitória e há casos que não. E nos dois casos, são pessoas que estão comprometidas com Deus. Amém.
E aí vem a importância, né, pastor, do jovem, do irmão, a irmã que está nos assistindo, conhecer a palavra de Deus, né? Exato. E não se deixar apenas ser guiado por essas mensagens que estão muito presentes hoje, principalmente nas redes sociais. Exato. Né? São vídeos que viralizam, que são muito compartilhados, porque ouvindo é bonito, né? Alguém dizendo, olha, você vai vencer, fica tranquilo que esse sofrimento aí, Deus vai te honrar lá na frente. Mas se não for a vontade de Deus, que lá na frente tem um trono. Pois é. Então, o apóstolo ter Paulo cuidado estava com pronto isso. para viver, estava pronto a morrer. Se eu viver é ganho, se eu morrer é lucro. Então o crente deve ter essa essência que o apóstolo Paulo ensinou, né? Você vai para a igreja de Esmirna, aí Jesus manda uma carta para a igreja de Esmirna. Ele diz, olha, eu vejo as tuas tribulações, as tuas provações, as tuas tentações, tu vais ter uma tentação de 10 dias. Aí diz assim, ser fiel até a morte. Opa! Olha aí. Jesus estava prevendo que o sofrimento daquela igreja ia terminar em morte. Aí ser fiel até a morte, não é ser fiel até que eu te dê o triunfo e tu sente na cadeira e seja... Não, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Para a igreja de Esmirna só havia coroa da eternidade. Aqui na terra não teve. Olha aí, isso é muito forte, né? Não é? Nem sempre vai ter coroa aqui. Aqui. Mas na No céu é garantido. Glória a Deus. Amém. Pastor, nós vamos aproveitar a oportunidade para ouvir mais uma vez os jovens da área 46, louvando a Deus. Amém? Você que está participando aí, vamos juntos adorar ao Senhor com alegria neste dia. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar.
Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E a gente já está caminhando para o finalzinho do programa, infelizmente, mas ainda tem tempo, pastor, para mais uma pergunta. E a gente gostaria de saber o que é que a esperança cristã diz em relação ao sofrimento na eternidade futura. O que é que a gente pode esperar quanto ao sofrimento no fim dos tempos? Duas perguntas, né? Senhor. A primeira pergunta é a esperança do crente. Ora, esse é o anelo de todo salvo, né? Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Glória a Deus. Então, não há sofrimento na eternidade, nos céus. O sofrimento é algo pertinente só à vida humana aqui na terra. Glória a Deus. Deus não permitirá que o sofrimento adentre a eternidade, né? Jesus conta a parábola do rico e de Lázaro e diz: Lázaro padeceu sofrimentos e aqui é consolado. Então, o céu é lugar de consolação. Nenhum sofrimento, nenhuma dor, nem sequer nós carregaremos na eternidade, que é uma coisa que bem profunda para a gente entrar aqui nesse tempo, é muito pouco, né? Mas nós vamos levar a nossa personalidade para o céu, nós vamos levar a lembrança de quem nós fomos, mas nós não levaremos sentimentos de sofrimento. Glória a Deus. Porque senão não seria céu. Aleluia. Então você sabe quem você foi, sabe por onde passou, mas você não tem sentimentos de sofrimento. Você já imaginou você estar num lugar que é céu e você está sentindo, amargurado, lembrando? Então, isso não vai adentrar o céu. Nós vamos saber quem nós fomos, por onde nós passamos, porque nós vamos glorificar o Cordeiro pelo que nós fomos e o que nós seremos, né? E não vamos levar para o céu nenhuma memória sentimental dos nossos sofrimentos aqui na terra. Glória a Deus. Né? Vai Isso ser bom o céu. Não, o céu é maravilhoso. Nós vamos lembrar quem nós fomos, a nossa origem, né? O que nós passamos, as provações pelas quais... Porque isso não pode ser anulado de nós, porque faz parte da nossa personalidade, de quem nós somos. Agora, existe um dispositivo no corpo humano. Uma mãe, por exemplo, ela passa por um processo de parto e ela lembra do parto, mas ela não sente a dor. Porque se toda vez que ela lembrasse e ela sentisse a dor, era uma coisa sem lógica. Então o corpo apaga, certamente apaga, lembra o momento, mas não lembra a dor. Sabe como foi a dor, mas não sofre por conta da dor. Então é mais ou menos isso. Quando nós chegarmos no céu, nós não vamos levar memórias sentimentais de sofrimento. Glória a Deus. Por isso que o texto diz: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém. Aleluia. É? Glória a Deus. É muito maravilhoso. Amém. Pastor, nós estamos caminhando para o final e gostaríamos de pedir ao Senhor, né, que deixasse aqui a palavra final para aquele jovem, aquele irmão, irmã. Nós temos jovens que assistem o Espaço Jovem de mais de 100 anos. Né? Tem um jovem aí de 108 anos que não perde todo o Espaço Jovem. Então, aos jovens de todas as idades que estão passando aí por um momento de sofrimento, que palavra deixaremos para eles hoje e dormir tranquilo com essa palavra? Uhum. Diante de tudo que a gente conversou, né? É um assunto bem amplo, né? Sim. Sem querer trazer nenhuma palavra triunfalista para ninguém, nem tampouco uma palavra de desânimo, né? Mas o jovem, né? Eu fui jovem também na igreja, fui adolescente na igreja do Senhor, graças a Deus o Senhor nos chamou aí das jovens, e a gente o jovem passa por muitas situações, por muitas provações, tentações, mas o segredo da vitória, do progresso, do crescimento, é, primeiro, a perseverança nos caminhos do Senhor. Você tem que estar sempre disposto a perseverar no caminho do Senhor, mesmo em detrimento dos seus sofrimentos, das suas provações, das adversidades que vêm sobre a vida do jovem. Você deve perseverar em servir a Deus em todos os momentos. Entender que, de certa forma, eu não vou aqui entrar no mérito da permissão, da condicional ou da soberania de Deus, mas, de qualquer forma, o sofrimento produz um processo educativo.
Então, como o apóstolo Paulo, nós devemos nos alegrar no sofrimento, porque você cresce quando você passa por provações. Você entra de uma forma, mas não sai da mesma forma. Deus te faz crescer em meio às adversidades. Então, persevere e entenda que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, se conforte em Deus, deixe que o Espírito Santo, que o Senhor lhe conforte, e Deus vai te ajudar a passar e a vencer o que você está passando. Glória a Deus. Ser filho de Deus não significa ter uma vida livre de sofrimentos. Aprendemos aqui hoje com o pastor. O apóstolo Paulo tornou-se o maior missionário da história do cristianismo. Sua vida, porém, foi marcada por aflições. Ele foi perseguido, preso, açoitado, apedrejado e fustigado com varas por onde passou. Enfrentou pressões e ameaças. Mas nós vemos, né, que o fato de Paulo ser um homem cheio do Espírito Santo, como já foi dito, não o livrou dessas tribulações. Na sua última carta, aprisionado, certo de que seria executado, ele falou que estava enfrentando solidão, abandono, privações, traição e ingratidão. Mas apesar de todo o sofrimento, ele sabia que o que esperava não era um fim trágico. Paulo caminhava rumo à glória para receber a sua recompensa do justo juiz. Foi a graça de Deus que o manteve de pé e o consolou nas provações da vida. Ninguém, por mais forte que seja, consegue lidar com o sofrimento, com suas próprias forças. Somente a graça de Deus pode nos dar ânimo para prosseguir. Nem sempre Deus nos poupa do sofrimento, mas sempre temos nele um alívio para a dor. Nem sempre aquela cura, né, que a gente ora tanto, ela se torna realidade. Mas a graça de Deus jamais nos falta. E a graça de Deus, ela é suficiente, ela nos basta. Nessas horas, o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Há um propósito divino em cada sofrimento. Se Deus não removê-lo, certamente Ele nos assistirá em nossas fraquezas. Amém. Nos consolará com sua graça e nos ajudará com seu poder. Podemos dizer como Pedro: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A graça de Deus nos fortalece e nos capacita a lidar vitoriosamente com o sofrimento. Amém. Amém? Pastor, estamos agradecidos a Deus por esse momento, agradecido ao nosso pastor presidente pelo cuidado com a mocidade, em ter permitido o senhor estar aqui. Sabemos das muitas atividades, responsabilidades. O tema é um tema bastante amplo, né? Vamos orar aí para a produção preparar a parte 2. Glória! Temos aqui o senhor conosco. Mas receba a nossa gratidão e fique também à vontade de deixar aqui suas considerações finais. Claro, sem dúvida, nós sabemos, né, do cuidado que o nosso presidente, o pastor Ailton, tem com a juventude da igreja, um carinho todo especial, né, e tem dado todo o suporte, né, todo o apoio para que os jovens possam receber uma palavra diretiva da parte de Deus, né. Da minha parte, eu fico feliz e agradecido, né, o pastor ter nos escalado para estar aqui no programa Jovem mais uma vez. E, se houver outra oportunidade, estaremos aqui com muita alegria e prazer. Parte 2. A parte 2 do tema, né? Então, que Deus abençoe os irmãos que possam desfrutar, né, desse momento, dessa discussão, desse aprendizado e sirva também de alento, né, àqueles que estiverem passando por momentos de sofrimento, que o Senhor possa consolar através desse momento. Amém. Pastor, antes de terminar, a gente vai pedir para o senhor estar fazendo a oração, mas queremos também agradecer aqui aos jovens, né, que vieram da área 46, né? Que Deus continue abençoando vocês, que possam também voltar outras vezes aqui ao Espaço Jovem, que o Senhor continue abençoando lá todos os jovens da área 46, né? Os que não puderam chegar, em outros momentos vão estar aqui também, mas que o Senhor continue abençoando. Pastor, sempre terminamos com uma oração, né? Não apenas por aqueles que estão sofrendo, né? Já que o tema hoje é sobre o sofrimento, mas por todos os irmãos, amigos que sempre estão presentes aqui na audiência do Espaço Jovem. Queremos pedir ao Senhor para o Senhor estar orando também por eles e por nós, né? Que fazemos parte aqui do programa. Amém. Vamos estar orando então, né?
Bendito e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por este momento, pelo programa que aqui foi desenvolvido, Senhor. Agradecemos pela vida do pastor presidente, o pastor Ailton, com esta visão que Deus tem dado ao seu servo. Ajude em tudo, Senhor, que ele possa continuar, Senhor, fazendo a tua obra como tem sido de grande bênção para a tua igreja. Os teus servos, Senhor, que estão acompanhando este programa, a juventude, os irmãos, as irmãs que estão passando por adversidade, estenda a tua mão, consola. Também pedimos pela equipe da Rede Brasil, pelo evangelista Sameca, a irmã Zenata, todos que compõem a direção deste programa, que seja, Senhor, sempre de bênção para o teu povo. Pai Celestial, enche os nossos corações com a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa, Senhor, falar a cada coração, possa encher cada vida, Senhor, e nós possamos desfrutar da tua graça revelada através do teu evangelho. Pai Celestial, também te apresentamos os jovens que aqui vieram participar e contribuir, Senhor, neste programa. Abençoa ricamente, assim nós te pedimos todas estas bênçãos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. E o Espaço Jovem está chegando ao fim. Nós agradecemos a você que ficou conosco até o finalzinho e nós esperamos encontrá-lo novamente no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Que o Senhor te abençoe e até o próximo Espaço Amém. Jovem no nome de Jesus. E a gente termina cantando, Amém. louvando ao Senhor com a mocidade ali da área 46. Gente,